Muito boa noite, obrigado pela audiência e pela simpatia. O Estado está a reestruturar e a redimensionar o setor empresarial público. 195 empresas vão ser privatizadas em 4 anos. Em tempo de crise, o setor empresarial está preparado para este desafio. Esta reforma das finanças públicas garante estabilidade macroeconómica e aumento da produtividade. Afinal, o que ganha a economia angolana com este programa de privatizações? O interesse nacional está salvaguardado. O Estado está preparado para não permitir o branqueamento de capitais. Como é que nos próximos 4 anos estas 195 empresas vão ser alienadas? Todos os trabalhadores terão os seus empregos garantidos? São essas as nossas perguntas. Em estúdio, Walter Barros é presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão e Participação do Estado, IGAP. José Oliveira, jornalista e investigador da Universidade Católica de Angola. Manuel Duque, ex-ministro da Indústria entre 1996 e 1999 no governo do ex-presidente José Eduardo dos Santos. E Carlos Rosado Carvalho, jornalista, economista e professor universitário. Pois bem, vamos então perceber como é que o Estado vai privatizar 195 empresas entre 2019 e 2022. 175 destas empresas vão ser alienadas através do sistema de concurso público, 11 por leilão em bolsa e 9 através da oferta pública inicial. Até o final deste ano 2019, está previsto o lançamento de concursos para as participações em 80 instituições, assim como de uma oferta pública inicial. Para o próximo ano 2020, 81 empresas deverão ser alienadas por concurso público, 6 por leilão em bolsa e 3 por oferta pública inicial. Em 2021 vão ser privatizadas mais 12 empresas, com as restantes 4 a saírem da carteira do Estado angolano em 2022. Entre as empresas presentes neste processo encontram-se a Petrolífera Sonangol, a Companhia Aérea TAG, a Empresa Nacional de Exploração e Comercialização de Diamantes em Diama, os Bancos de Comércio e Indústria BCI, Caixa Geral de Angola e Económico e ainda as empresas financeiras Ensa Seguros e a Bolsa da Dívida e Valores de Angola. Também as unidades agroindustriais, Aldeia Nova e Biocom, as Textas Testang 2, Setec e África Têxtil, as cimenteiras Nova Simangola e Cécil do Lubito vão ser privatizadas, tal como as cervejeiras Cuca, Eca e Angola e ainda a construtora Mota-Engil Angola. No setor das telecomunicações está prevista a passagem para o capital privado das empresas Unitel, DMS Telecom, Net1, Multitel, Angola Telecom, TV Cabo Angola, Angola Cables, Empresa Nacional de Correios e Telégrafos de Angola, Angola Comunicações e Sistemas e Empresa de Listas Telefónicas de Angola. Listadas para privatização estão ainda a Companhia Aérea da Sonangol Sonair, a Sociedade de Gestão de Aeroportos e a Sonangalp, uma distribuidora de combustíveis detida em 51% pela Petrolífera Estatal Angolana. O programa de privatizações está alinhado com o Programa de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 e enquadra-se na reforma das finanças públicas do Executivo do Presidente João Lourenço. Esta reforma tem em vista a promoção da estabilidade macroeconómica, o aumento da produtividade da economia nacional e o alcance de uma distribuição mais equitativa do rendimento nacional. Pois bem, aqui nos estúdios, como sublinhei, Walter Barros, José Oliveira, Manuel Duque e Carlos Rosado. Começo por si. Manuel Duque, ex-ministro da Indústria entre 96 e 99. Aprova este programa de privatizações do Estado para os próximos 4 anos? Portanto, boa noite a todos. Este programa de privatizações é um programa necessário, é fundamental que se implemente um programa de privatizações. É preciso ver se existem as condições e se os pressupostos estão dados para que efetivamente ele tenha o sucesso desejável, ou seja, se o Estado vai reduzir o seu peso na atividade económica, o que é fundamental para começar a tratar das funções que o Estado deve ter, que são as funções, nomeadamente, de regulação. Em relação, só para ter uma ideia, 195 empresas, das quais, pela informação que eu tenho, são 32 empresas, são empresas de referência, e temos em bolsa cerca de 9 empresas, com um peso muito grande, ou seja, no escalonamento feito, são 81 empresas em 2019 e 90 em 2020. Ora, nós já estamos em agosto. Aqui começam logo a haver problemas de implementação prática disto.
Há outra questão que é fundamental para se fazer um programa de privatizações, que é fundamental, é essencial que se faça, mas que é, entre outros aspectos, eu posso referir. Portanto, a falta de liquidez. Só para vocês terem uma ideia, neste momento a liquidez da economia angolana é 1/5 da sul-africana ou 1/4 da nigeriana. Não há poupança interna, há ainda instabilidade macroeconómica e é uma grande carência de capital. Eu, quando falo em capital, é no sentido amplo do termo, capital financeiro e capital humano. Ou seja, é preciso criar primeiro os pressupostos e as condições para que se avance com este processo. Mas eu também acho que isto não deve, digamos, implicar um atraso no processo. O processo deve avançar. As primeiras empresas a escolher têm que ser empresas que tenham garantia de sucesso, porque se essas empresas, o processo não corre bem, o efeito demonstrativo de todo este processo pode afetar muito a credibilidade e, digamos, e o impacto deste processo. Portanto, o que eu acho, em termos resumidos, é necessário implementar o programa, é necessário criar um conjunto de condições a nível económico, a nível de política económica, a nível de política fiscal. Só gostaria aqui de recordar que a política fiscal deve visar, sobretudo, criar as condições para o desenvolvimento e não uma política apenas de arrecadação. Eu estou a dizer isto porque isto é fundamental para que o setor empresarial angolano tenha capacidade para, portanto, adquirir as empresas. É fundamental também fazer o que está neste momento a fazer o Ministério dos Recursos Minerais, que é fazer roadshows internacionais à procura de investidores interessados em determinados, neste caso são concessões, e no caso das privatizações seriam empresas e ativos. Isto, em geral, são alguns dos aspectos, ou seja, é preciso alguma cautela e garantir alguns pressupostos e condições para que o processo de programa de privatizações seja efetivamente um sucesso. E, por outro lado, achamos que, em termos de cronograma, ele deveria ser mais digamos, portanto, gradual e não tão concentrado nos 2 primeiros anos. Obrigado, Zé Oliveira. Entre as 32 empresas estratégicas está a Sonangol, que vai ser, de alguma parte, privatizada. Mas é parcial a privatização da Sonangol. Não é uma privatização total, a 100%, obviamente. Mas eu, antes de entrar no setor dos petróleos, queria aqui, para acrescentar um bocadinho ao que o Duque disse, eu acho este programa muito ambicioso. Não faz mal o programa ser ambicioso. E acho que, se daqui a 4 anos nós tivermos cumprido metade ou 1/3, nos devemos dar por felizes. Também acho que se está muito concentrado em 2019 e 2020, quando devia ser ao contrário, devia ser em 2021, 2022, porque é o arranque destes programas que é complicado. É porque nós já passamos o meio do ano, nós vamos agora, vai ter de se montar equipas. As questões operacionais deste programa são muito grandes, isto vai envolver dezenas de pessoas. Eu, aliás, pela estrutura que vi no decreto, enfim, talvez não esteja tudo ali, mas não me parece que se tenha a ideia de que isto para funcionar, com tantas empresas a ser analisadas para serem vendidas, isto vai meter umas largas dezenas de analistas, sejam eles consultores, sejam ligados a instituições, sejam ligados às empresas que têm de participar. Bem, acho que as questões operacionais vão demorar a montar e vão atrasar o arranque deste programa, para ele ser bem feito. Acho que há um outro aspecto que é fundamental. Nós não temos a prática no nosso país e não está nada previsto de preparar as empresas para privatizar. É uma coisa que em todo o mundo, quando se fez grandes programas de privatização, normalmente preparam-se as empresas para serem privatizadas. Resolvem-se alguns problemas estruturais, alguns problemas de emprego ou de excedente de trabalhadores, enfim. Não me parece, não vi até à data que estivesse nada previsto. Acho também outro aspecto que vai ser a questão da valorização. Eu há bocado comentava aqui com o Rosado que era preciso, este processo tem de ter consultores angolanos, para terem um bocado para pôr um bocado os pés no chão dos consultores estrangeiros. Nós vamos ter aqui muitos casos em que o Estado não vai recuperar nem 1/3 daquilo que investiu na empresa, porque ele não vale. Portanto, quem a comprar não dá. O máximo que vai dar é 1/3. Nós vamos ter casos destes. E isso é preciso, tem de ser avaliado sob critérios, mas se calhar a presença de consultores angolanos séniores
nesse aspecto, com os pés, conhecendo a nossa realidade, ia ser muito importante. Acho outro aspecto que é importante, na medida do problema da liquidez, que o Duque disse, é a questão, nós estamos numa altura em que o país está com uma grande dívida pública, interna. E isso vai afetar o andamento deste processo de privatizações. Acho que se devia pensar, o Governo tem de pensar, e o Ministério das Finanças, na titularização de dívida pública na parte que seja para comprar empresas. Portanto, titulariza uma parte da dívida pública que a empresa, ou que os sócios da empresa, queiram depois usar para comprar uma empresa que esteja neste coisa, que é um dos aspectos que tem de ser visto. Pois temos outro problema que é fundamental neste processo. Nós temos fazendas, temos de pôr a agricultura a funcionar, temos algumas grandes fazendas, como a lei da terra não permite a propriedade, temos de trabalhar com o sistema de concessão. Mas tem de ser concessão com metas, porque senão vamos ter desagradáveis surpresas. A concessão com metas, claro, metas de 5 em 5, de 10 em 10 anos, não é metas para produzir milhares de toneladas no ano seguinte. Também é outro aspecto. O aspecto do investimento estrangeiro, concordo com os roadshows, mas nós temos de nos preparar para ter melhor ambiente de negócios. Nós temos uma grande dificuldade em termos um bom ambiente de negócios. Como um amigo meu diz, Angola é amiga do investimento estrangeiro, mas é inimiga do investidor, porque não sabe tratar, não sabe definir logo à partida a que é que ele tem direito, sem problemas, e o que é que ele poderá ter direito se o país tiver disponibilidades. Não sabe definir estas duas coisas. Então, esta é uma maneira de dizer que Angola é amiga do investimento estrangeiro, mas é inimiga do investidor estrangeiro. A não ser que seja a grande companhia, a multinacional, isso já é diferente, porque ela trabalha sobre um contrato e, portanto, está tudo coisa. Ainda uma consideração geral. Este processo precisa de uma grande estratégia de comunicação, muito inteligente, e nós falhamos, na maioria das vezes o Governo falha na estratégia de comunicação de determinado número de atividades. Portanto, a comunicação de hoje não convenceu? Não ouvi, não dei muita atenção, estive todo dia muito ocupado e ouvi agora só um bocadinho quando cheguei aqui. Pronto, acho que foi uma tentativa, vi vários dirigentes a falar, foi uma tentativa, mas o arranque é fácil, depois os dirigentes a falar, não. Nós vamos ter depois de fazer debates, de discutir, de ouvir o que é que se diz, o que é que se comenta. Portanto, acho que vai ser preciso que o Governo, esta estrutura, tenha uma empresa especializada de comunicação, com jornalistas da área económica, que é para não serem disparates e que muitas vezes acontece. Isto é aspectos gerais. Então agora vou à questão dos petróleos. Os petróleos é a área que tem participações. A gente fala em 195 empresas, mas no fundo, na maioria dos casos, eu não contei ainda, não tive tempo, mas a maioria dos casos, o Estado está a vender uma pequena parte, que é a sua parte de capital. Por exemplo, a Sonangol tem N GVs, onde está a vender 20, 25, 30%. Portanto, eu já ouvi citar algumas empresas, a Biocon. O Estado vai vender só a parte que lhe compete, que tem via Sonangol na Biocon. Acho que é via Sonangol. E quem diz nos petróleos isso é muito sintomático. A maioria dos casos são participações de 20, 25. São empresas rentáveis, hoje não tanto como são negócios seguros, são empresas que estão organizadas. Hoje não são tão rentáveis como eram até 2014, mas como há perspectivas de haver um determinado desenvolvimento nos próximos anos de pesquisa, normalmente na pesquisa e desenvolvimento, portanto elas vão começar a voltar a ter outra vez mais negócio do que tem atualmente. Portanto, acho que na área dos petróleos não vai, é talvez dos sítios onde vai ser mais fácil fazer as vendas. Carlos Zé de Carvalho, subscreve o que disse o Zé Oliveira? Sim, eu no essencial acho que estamos todos de acordo. Eu acho que existe um enorme consenso em Angola acerca da necessidade de privatizações. É uma condição sine qua non para a mudança de paradigma. Até agora nós vivemos numa economia comandada pelo Estado, não é? E nós precisamos de mudar de paradigma e ter uma economia assente na iniciativa privada. Para que isso aconteça é fundamental as privatizações e, portanto, quanto a isso não temos dúvidas absolutamente nenhumas. Enfim, haverá pessoas saudosistas ainda que acham e que estão preocupadas com as empresas estratégicas e com essas coisas todas. Eu pessoalmente
Não estou. Acho que a principal coisa deste programa é ver um programa, porque nunca houve. Essa é que é a principal. Eu também subscrevo. Estamos a falar, 195 é quase 200, não é? Em 4 anos, estamos a falar de 50 privatizações por ano. O ano tem 52 semanas, portanto é uma privatização por semana quase. E, portanto, mas eu acho que aí também estamos todos de acordo, e isto não precisa de ser cumprido à risca, não é? Quer dizer, haverá condições, o Ronaldo disse e subscrevo, quer dizer, o momento, o timing, se calhar até nem é o melhor. Há falta de liquidez interna, não há dinheiro, não sabemos, não é? Se os marimbondos trouxeram no repatriamento de capitais, porque o governo agora diz que não pode dizer nada. Eu acho que não trouxeram nada, mas não sabemos. E há aqui um aspecto que tem a ver com que é preciso, algumas coisas que são precisas clarificar, e sobretudo nas empresas de referência. E que tem a ver com o seguinte: quanto é que o Estado vai vender dessas empresas de referência? Nós não sabemos ainda, porque eu não acredito que alguém queira comprar uma empresa sem ter a maioria e ficar sujeito ao Estado. É um aspecto. A questão do investimento direto estrangeiro, eu acho que sem resolverem o problema da movimentação de capitais, não vai haver ninguém interessado. Quer dizer, quem é que vem comprar uma empresa em Angola? Supostamente, se vem, é porque espera vir ter lucros aqui em Angola. E depois como é que ele vai repatriar os dividendos? Como é que ele vai recuperar o investimento? E, portanto, eu, desse ponto de vista, estou um bocado pessimista, mas, enfim, é preciso... Por isso convidamos o IGAP. Pois, sim, mas quer dizer, acho que estes problemas que nós... O Ronaldo que disse, que o José Oliveira disse, que provavelmente aqui o nosso amigo Walter não vai dizer com a assertividade que nós estamos a dizer, pelas funções que ocupa, mas há aqui um conjunto de problemas. Mas, finalmente, temos um programa de privatizações. E só para concluir, também acho que nós vamos entrar em mais um programa de privatizações, ou vamos ter um programa e vamos outra vez privatizar. Eu acho que devia ter sido divulgado o balanço das vendas que foram feitas anteriormente. Foi dito, acho que até o Walter chegou a dizer que muitas delas não foram pagas, não é? E, portanto, nós vamos arrancar com um programa novo e nós não sabemos muito bem o que é que se passou atrás. Acho também que era importante, e estou... Está-se a referir aqui àquelas unidades económicas estatais? Todas as privatizações que houve, quer dizer, e que nós não sabemos se pagou, quem não pagou, quer dizer, todas estas coisas acho que é preciso dizer. E é preciso também, eu acho que seria interessante, estou de acordo com o José Oliveira, a comunicação é fundamental. E eu acho que tem que ser criado quase um site. Porque a gente, por exemplo, nós olhamos aquela lista de 195 empresas, está lá um centro infantil da Sonangol, aquilo é uma creche. É uma creche. Não, mas aquilo depois o setor vem imobiliário, quer dizer, todas estas coisas não custa nada, acho eu, ou não devia de custar. Fazer uma fichazinha de todas as empresas e pôr essa ficha na internet para a gente saber de que é que estamos a falar. Isto, aliás, devia ter uma página na internet. Justamente, no sentido de percebermos o aspecto da comunicação. Agora, eu acho que o efeito, se calhar que era pretendido, há imensa curiosidade acerca do programa e, como eu disse, eu acho que a principal novidade e a principal coisa que nós podemos dizer é que existe um programa. Agora é preciso executar esse programa, se calhar não vai ser 100% como estava previsto, mas é natural, há as condições de mercado e agora, eu espero é que não se faça como antigamente. Eu costumo dizer que aqui em Angola nós temos a mania que quando temos um plano e depois o plano não funciona, nós achamos que a realidade é que está mal, que o plano está sempre bem. E, portanto, este plano tem que ir sendo adaptado às sucessivas realidades e às condições de mercado. É isso que tem que ser feito. Walter Barros, qual foi a estratégia adotada e qual foi o papel do IGAP nessa estratégia para privatizar essas empresas nos próximos 4 anos? Nós aqui, neste momento, nós estamos a falar até agora da floresta. A partir do momento, portanto, hoje foi dado o pontapé de saída pelo Governo, nós vamos olhar árvore a árvore. Portanto, cada privatização de uma empresa há de ser um processo único, porque portanto, não será, por exemplo, o mesmo auditor a fazer avaliação
de uma empresa como uma ENSA e de uma empresa como, por exemplo, a Sonangol. Portanto, há aqui questões de especialidade que vão condicionar também a procura dos nossos parceiros neste processo. Tanto os bancos de investimento, os escritórios de advogados, as empresas de auditoria, as consultorias que vamos contratar, vão ser para cada um dos processos de privatização. Até agora, como diz o Carlos Rosado, e muito bem, nós estivemos a falar da floresta. Há um programa, e de facto, no passado, nós tivemos outros processos de privatizações que para já estavam ao abrigo de uma lei que foi substancialmente alterada com a lei que está a vigorar agora. O processo de privatizações, no passado, tinha uma exceção, que era a privatização por adjudicação direta. Portanto, era exceção. Entretanto, mais de 90% dos processos de privatização foram por adjudicação direta. Neste momento, o Executivo entendeu que a adjudicação direta tinha que ser retirada da lei de privatizações. Portanto, não há a possibilidade de se privatizar nenhuma destas empresas por adjudicação direta. Portanto, os processos que o Carlos Rosado referiu, que muitos deles não foram pagos, foram no âmbito desta prática. Portanto, eu acho que para início de programa, os pressupostos, do meu ponto de vista, estão corretos. O Dr. Duque diz que o programa é muito ambicioso. Eu concordo. O programa é, de facto, muito ambicioso. Eu também concordo. As estruturas que vão intervir neste processo têm que se municiar de recursos humanos. Acredito, por exemplo, o IGAP, que é a entidade do Estado que entra na parte operacional, tem que recrutar mais pessoas. Temos que, neste momento, nós estamos a trabalhar com o Banco Mundial, mas acredito que depois, para cada um dos processos de privatização, vamos, se calhar, ter que contratar consultoria específica. Portanto, porque há determinado tipo de negócios que a sua amplitude ao nível internacional. Só a título de exemplo, quando foi da privatização da TAP, o processo de privatização, o processo de preparação da empresa, levou muitos anos. E com um gestor recrutado a nível brasileiro, internacional, com uma série de competências que todos nós em casa. Conhecemos. Mas que saiu pela porta pequena. Ok. Portanto, isto para dizer que o processo de privatização de cada uma das empresas há de ser, de facto, um processo de cada vez. Portanto, eu não posso considerar agora a abordagem do bolo. E, portanto, o processo de preparação das empresas que se referiu-se o José, neste momento, há empresas que já estão a tratar do processo de preparação internamente. Portanto, a equipa técnica do programa de privatizações tem estado a trabalhar já com algumas empresas, as que estão na primeira linha para a primeira fase, que estão já a trabalhar junto destas empresas no âmbito do processo de preparação. Pois bem, estamos aqui a abordar o processo de privatizações do Estado entre 2019 e 2022 com Walter Barros, José Oliveira, Manuel Duque e Carlos Rosado Carvalho. Vamos fazer aqui um curto intervalo e já voltamos aos nossos comerciais.